Aqui no canal eu normalmente falo de física, matemática, computação, que são as áreas que eu domino mais. Mas eu gosto de falar de ciências de uma maneira mais geral. E dado todos os fatos recentes, eu acho importante que cada divulgador científico fale um pouco, ajudar as pessoas a entenderem o que é uma epidemia, o que é o coronavírus, e utilizando a área dele para poder explicar isso um pouco melhor. Então, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, falando aqui de epidemiologia depois da vinheta. Vai! Os esforços contra o coronavírus não se reduzem unicamente a criar uma vacina contra ele, mas também entender como ele surgiu, da onde ele surgiu, como ele se transmitiu para os humanos. Porque assim a gente pode entender como o surto começou. Nesse vídeo a gente vai falar de uma área de ciência que tem o objetivo de estudar como, porquê, quais são os processos para as epidemias se espalharem. Há cerca de 2.000 anos, na China, a bactéria Yersinia pestis se desenvolveu. Através de várias epidemias, ela foi viajando o mundo até encontrar a Rota da Seda. Dali em diante, carregada pelas pulgas que viviam em ratos negros, encontrou no século XIV uma Europa sem qualquer noção de higiene básica e dizimou 1/3 de sua população. Essa é a história da peste negra. Hoje, nós sabemos todo o histórico da peste negra através do estudo de uma área da ciência que é chamada epidemiologia. A epidemiologia tem como objetivo entender como doenças se espalham em diversas populações, em grandes grupos populacionais. Então, se a gente for pensar de uma maneira mais simples, a epidemiologia tem o objetivo de entender como, porquê, onde e quando as doenças se espalham. A gente pode dividir a epidemiologia em basicamente duas áreas, analítica e descritiva. A epidemiologia descritiva, ela tenta entender que, quem e quando as doenças se espalham, enquanto a analítica tenta se entender como e porquê elas se espalham. Então vamos primeiro aqui explicar um pouco para vocês melhor o que seria então essa parte analítica. O maior problema como cientista de se entender como as epidemias se espalham é que elas são muito difíceis de reproduzir. Você não vai pegar e soltar uma doença na população para ver como ela se espalha. E como cada doença é diferente, vindo de um vírus diferente, uma bactéria diferente, você acaba tendo tantas variáveis diferentes. Onde ela surgiu, qual que é a condição, qual a época do ano, que entender isso unicamente olhando as possíveis doenças que surgiram na humanidade torna muito difícil compreender todas essas variáveis. E é aí que muito se utiliza capacidades computacionais para entender esses eventos. E isso é uma coisa muito similar a diversos modelos que a gente acaba simulando, por exemplo, na física. Você acaba utilizando isso para poder simular no computador qual seria o espalhamento. Mas tem uma história muito interessante que ajuda a gente a entender como esses cenários que são virtuais podem nos ajudar a entender melhor o que acontece no estudo de uma doença. Em 13 de setembro de 2005, na capital de Ironforge, centenas de corpos se encontravam espalhados pela rua. O cenário apocalíptico, no entanto, não foi capa de jornais ou de extensivas coberturas de noticiários. Ironforge é um lugar fictício, pertencente ao World of Warcraft. Foi no mundo fantástico de Azeroth que durante uma semana ocorreu um dos piores cenários epidêmicos possíveis, deixando cidades inteiras inacessíveis e com taxa de mortalidade altíssima, num evento conhecido como o incidente Corrupted Blood. O que aconteceu em World of Warcraft é um caso estudado até hoje por epidemiologistas e que pode nos ajudar a entender o quão perigoso a epidemia do coronavírus na China. Antes de uma doença se tornar uma epidemia, ela precisa passar por alguns passos que permitem que ela adquire essa característica. O primeiro ponto é que o organismo que causa a doença precisa chegar nas pessoas. A gente chama, normalmente o termo técnico, para o organismo que causa a doença de agente patológico. A gente chama de agente patogênico. Muitos dos vírus, como a gente está vendo ali no coronavírus, como a AIDS também, elas começam em animais que depois eles fazem a transmissão do animal para o ser humano. Muitas vezes nos animais eles não causam tantos danos, mas ao passar para o ser humano, muitos desses se tornam extremamente fatais e acabam causando danos desastrosos. Diferente do vírus chinês, que até agora a gente não tem uma certeza de onde ele surgiu, o incidente do Corrupted Blood ele é muito bem conhecido. Zakar de Southflyer, que era uma serpente gigante lá em World of Warcraft, que era o boss final da zona de Zul'Gurub, foi o ponto central que começou a espalhar essa infecção. Mas o que acontecia é que quando você estava jogando lá, os personagens podiam ter
animaizinhos, pets. E esses pets podiam pegar essa doença também. Se não me engano, nos pets a doença era assintomática, mas eles tinham ela ainda, eles podiam passar para os outros. Com isso, a doença acabou saindo da área que eles estavam e começou a infectar os outros jogadores e começou a se espalhar por NPCs que eram assintomáticos e pelos jogadores comuns. Isso começou a destruir realmente a situação das cidades. As cidades começaram a se tornar menos povoadas porque a doença estava passando dos NPCs, que eram portadores assintomáticos, para os jogadores, e isso causava que eles morressem muito facilmente. O resultado foi muito estudado por diversas pessoas e hoje se estima que 4 milhões de jogadores foram afetados, que era mais ou menos 66% da base ativa de jogadores. No caso do Corrupted Blood, a chance de você transmitir a doença para outros jogadores que você entrasse em contato era de 100%. No mundo real isso não é bem assim. No mundo real as doenças elas não têm 100% de chance de serem transmitidas. Então o que a gente faz? A gente tenta ver quantos casos novos estão surgindo dado o número de casos ainda existentes. Então com isso a gente consegue calcular quantas pessoas novas estão sendo infectadas a partir da base de pessoas infectadas. Essa que a gente chama da taxa de incidência. Então é quão provável aquela doença vai passar para as outras pessoas. Em cima disso, você também tem uma outra coisa importante, que é um número muito importante para a gente poder estudar, que é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade basicamente está pegando todas as pessoas que tiveram a doença, quantas vieram a óbito. Então você chega a tentar entender ali qual que é a taxa das pessoas que acabam morrendo ao terem contraído essa doença. No caso do coronavírus, a gente hoje em dia começa a entender que a taxa de incidência, quer dizer, quantas pessoas novas uma pessoa que já tem a doença infecta, é mais ou menos 2,3. Esse é um número razoavelmente alto, mas a gente tem que olhar ele com muito cuidado, porque existem várias outras hipóteses que precisam ser levadas e tem que se tomar atenção ao se falar sobre isso. Mas de maneira assim, muito simples, a gente vai falar que é 2,3. E a taxa de mortalidade atualmente do coronavírus, ela é menor do que 3%. Então significa que menos que 3% das pessoas que são infectadas acabam falecendo. É uma taxa baixa, se você for considerar. Tem doenças com uma taxa de mortalidade muito mais alta. O ebola tem uma taxa de mortalidade de 50% a 60%. Mesmo a incidência, quanto ela transmite, você vai pegar o sarampo ele tem uma taxa de 15, então quer dizer, uma pessoa que pega, ela acaba infectando outras 15 pessoas em média. A forma que uma população lida com a doença também é um fator importante para entender como ela vai se espalhar. No caso do World of Warcraft, os players que eram mais novos, que eram de níveis mais baixos, eles fugiam das regiões afetadas para tentar não serem infectados e sobreviverem àquela doença. Mas o problema é que ao fugirem, eles acabavam levando a doença das áreas que estavam infectadas para novas áreas, espalhando mais a quantidade da doença por todo o mapa do jogo. Até esse momento a gente está falando de uma epidemia. A epidemia é quando determinados casos de uma doença ocorre em grande quantidade numa região. Quando ele atinge todo o globo, ou toda uma área muito extensa, ela passa a ser chamada uma pandemia. Então, quando os jogadores começaram a fugir lá da região que estava infectada, levando a doença para outras áreas, eles acabaram transformando a epidemia numa pandemia. Voltando ao caso do coronavírus. Até esse momento, o coronavírus é uma epidemia. Ele está concentrado numa região, ele tem região temporal e espacial, e tem muitos casos. Mas ela atingiu ainda uma região global muito grande. Se isso acontecer, ela passaria a ser chamada uma pandemia. Para tentar conter esse efeito da doença se espalhar, a doença surgiu numa cidade chamada Wuhan, na China, que é uma cidade grande, ela tem mais de 10 milhões de habitantes, e para tentar conter essa doença ali, foi instalado então uma quarentena. As pessoas que estão naquela cidade não podem sair daquela cidade, elas não podem sair, porque isso poderia facilitar a transmissão do vírus. Então por isso a cidade foi posta em quarentena e milhões de pessoas estão lá agora sem poderem sair. No entanto, mesmo com essas restrições, a gente começa a ver o espalhamento da doença. Em Pequim, teve um senhor de 50 anos, que foi o primeiro caso fora de Wuhan, e com o passar dos dias a gente começou a ver casos em outros lugares da China e atualmente até em diversos lugares dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Médio, cada vez mais casos surgindo, apesar da grande maioria ainda estar localizada na China. A Organização Mundial de Saúde ainda não considera o coronavírus uma pandemia, mas ela já considera uma ameaça de saúde internacional. Ela declarou isso até no dia 30 de janeiro de 2020. A grande dificuldade é que controlar essas doenças é muito difícil. A gente pode ver que mesmo, vamos falar assim, no caso do World of Warcraft, que eu tenho usado aqui para explicar os conceitos, mesmo sendo um mundo virtual, onde os caras tinham controle absoluto, demorou mais de um mês para Blizzard pegar, descobrir da doença, aceitar que tinha um problema, até resolverem o problema dos servidores. Demorou mais de um mês
mais entre descoberta e solução para um sistema totalmente controlado. No caso do coronavírus, a gente está falando que você tem pessoas em cidades e dado que a doença se espalha, falhas, obviamente nenhum sistema de contenção é perfeito, você tem pessoas que saem e acabam espalhando um pouco mais. O processo se torna um processo complicado que exige muita atenção. E a gente tem sorte que a China é um país muito preparado para poder fazer isso, eles têm capacidade de realmente fazer essas contenções, construir hospitais para poder cuidar e tudo isso. No caso do coronavírus, a nossa batalha agora é conseguir entender da onde o vírus veio e encontrar a vacina para ele. O coronavírus, ele é um vírus, uma família de vírus são responsáveis por doenças respiratórias leves. Uma doença similar que surgiu a ela foi lá no início dos anos 2000 a SARS, que era chamada a gripe aviária, que era do mesmo tipo do coronavírus, que foi até o que levou ao grande aumento do estudo desse tipo de vírus, do coronavírus. Você teve também o MERS, que surgiu no meio da década de 2010, que também era uma doença com uma capacidade mortal muito grande, que causava problemas respiratórios, mas com mortalidade mais alta. O nome coronavírus vem porque quando você olha no microscópio eletrônico, você vê que o vírus, ele parece que tem uma coroa em torno dele, então em latim coroa, corona, então eles chamaram do coronavírus o vírus da corona. O que a gente sabe é que ele provavelmente veio de uma infecção numa feira que estava tendo em Wuhan, onde a gente não sabe se a pessoa contraiu a doença no ambiente natural, na floresta, e veio para a feira, ou se foi uma transmissão do animal causado na feira. Mas a gente sabe que foi ali provavelmente o epicentro, primeiro caso, e que foi causado uma transmissão de... O vírus originalmente estava provavelmente num morcego. A gente não sabe ainda se ele foi direto do morcego para o ser humano ou se ele passou por um intermediário antes de chegar no ser humano, mas a gente sabe que surgiu ali no morcego. Da mesma maneira que a gente falou que os NPCs lá em World of Warcraft, eles podiam pegar a doença, passar para os outros e não terem ali mostrarem os sintomas, no caso do coronavírus, isso parece ser uma coisa que ocorre também. No coronavírus aí, a pessoa pode pegar a doença, não mostrar sintomas e já começar a transmitir, o que torna muito mais complicado a contenção, porque uma pessoa que não está percebendo a doença acaba transmitindo isso para outras, que é muito o caso dessas pessoas que acabam transmitindo para diversas outras porque nem sabiam que estavam infectadas. Para poder tentar entender todos esses como isso é feito, como a transmissão aconteceu, quais são as probabilidades, o pessoal vai utilizar muita simulação computacional para tentar entender, então, os tipos de computação. Se você bloqueia a cidade, mas algumas pessoas escapam, quanto isso vai bloquear ou segurar o crescimento, ou quais são os possíveis casos de pessoas mortas, dependendo do tipo de população que ela afeta. Tudo isso vai ser feito utilizando muita ciência computacional agora para poder tentar entender como isso se espalha. E além disso, também tentar entender da onde veio o vírus, qual foi a origem inicial dele, para que a gente possa tentar desenvolver uma vacina em relação a isso. Quem pode falar muito melhor do que isso é o meu querido amigo Átila Yamarino, que é um especialista na área, e ele pode realmente falar mais desses assuntos, de como vai ser feita essa pesquisa, como é que eles vão utilizar para poder determinar a criação da vacina. Apesar do coronavírus 2019, nCoV, parecer um monstro imbatível e de estarmos à mercê de uma vacina cujo desenvolvimento ainda pode demorar meses, essa não é a única solução que a gente tem. No caso da SARS, a vacina nunca chegou a ser licenciada, mas ela foi contida graças a campanhas de saúde pública. Em um boletim da Organização Mundial de Saúde de 2006, que fala sobre a SARS, How a Global Epidemic was stopped. E lá eles trazem lições para a gente lidar com futuras epidemias. E entre elas estão que a transparência é a melhor política para prevenção, que a ciência do século XIX ainda tem um papel importante, que a pecuária afeta seriamente a saúde humana. Esse boletim de 2006 termina com uma lição muito importante, que nenhum homem é uma ilha e nenhum país pode lutar contra uma ameaça de saúde global sozinho.